De um modo geral, nós até somos sensíveis aos problemas da nossa sociedade, mas às vezes não conseguimos ver aquilo que está perto de nós. A empatia é a competência que nos permite captar os sentimentos e as necessidades dos outros e tomar medidas para os ajudar. E é disso que vamos falar hoje. Meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. Eu acredito que todos nós merecemos mais alegria e menos sofrimento nas nossas vidas. Por isso, neste podcast, são abordados temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, espiritualidade e transcendência, superação e transformação. O meu objetivo é contribuir para o crescimento pessoal de quem me ouve, através de reflexões, partilha de conhecimento, dicas práticas e exercícios de coaching que podem aplicar imediatamente aos vossos desafios diários, aliviar sofrimento emocional e dar um passo em frente rumo à vida que desejam. Juntas vamos aprender como alcançar o equilíbrio e o bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca as voltas. De uma forma simplificada, podemos dizer que a empatia é a consciência dos sentimentos e das emoções das outras pessoas. E ela, de facto, é um elemento-chave da inteligência emocional, porque essa é a maneira como nós somos, enquanto pessoas. Compreendemos o que os outros estão a sentir, como se fôssemos nós próprios a sentir e a experienciar isso. Ou seja, empatia é a conexão que nós estabelecemos entre nós e os outros. E há uma distinção importante entre empatia, simpatia e compaixão. A empatia vai muito além da simpatia. Podemos considerar que a simpatia é o sentir por alguém. Ou seja, é a capacidade que nós temos de sermos sensíveis ao que os outros estão a experienciar ou a vivenciar. Enquanto que a empatia é sentir com essa pessoa, através da nossa imaginação. Ou seja, é a capacidade de nos colocarmos na pele da outra pessoa e imaginarmos como é que ela se estará a sentir. E tanto a compaixão como a simpatia são sentimentos por alguém. Ou seja, é ver a angústia da outra pessoa e aperceber-nos de que ela está a sofrer. A compaixão assume também um elemento de ação que falta à simpatia. Já a empatia, pelo contrário, consiste em experienciarmos esses sentimentos por nós próprios, como se fôssemos essa pessoa, através do poder da nossa imaginação. Os psicólogos identificam 3 tipos de empatia: a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia compassiva. E a empatia cognitiva é compreender os pensamentos e as emoções de alguém, mas ao nível racional, em vez de ser ao nível emocional. E a empatia cognitiva também é conhecida como a tomada de perspectiva. E na realidade não é realmente o que a maioria de nós poderá adotar ou concordar que será a empatia. A empatia cognitiva é basicamente sermos capazes de nos colocar no lugar da outra pessoa, ver a sua perspectiva, mas sem nos envolvermos imaginativamente, digamos assim, no que os outros possam estar a sentir. Ou seja, sem adotarmos verdadeiramente a posição dos outros. É ver de facto a situação através dos seus olhos e imaginar como é que eles possam estar a pensar e a sentir-se, mas ter uma compreensão disso apenas ao nível intelectual. E esta habilidade é particularmente útil, por exemplo, em negociações ou para gestores,
porque lhes permite colocarem-se no lugar da outra pessoa, mas sem se envolverem necessariamente com as suas emoções. Contudo, ela não se enquadra realmente na definição de empatia, de sentir com a outra pessoa, porque é de facto um processo apenas racional e lógico. E, portanto, a empatia cognitiva, efetivamente, é a empatia pelo pensamento e não pelo sentimento. Já a empatia emocional, que também é conhecida como contágio emocional, ela consiste em captar os sentimentos da outra pessoa, ou seja, a forma como elas estão a senti-los literalmente. E isto está mais próximo daquilo que é a compreensão habitual que nós temos do termo empatia, como sendo mais emocional. Por isso, a empatia emocional é de facto nós sentirmos literalmente as emoções da outra pessoa que está ao nosso lado, como se estivéssemos a absorver essas emoções, como se estivéssemos a captar essas emoções. E antes que a empatia possa surgir, é necessário de facto sentirmos que está a ocorrer uma emoção, ou pelo menos que é esperado que aconteça, que surja uma emoção em nós. E atualmente existe um grande debate sobre o que produz o contágio emocional e também sobre como nós percebemos as emoções que nos são necessárias. E é mais ou menos consensual que o processo de empatia depende de facto da nossa capacidade de sentir e partilhar as emoções. E a verdade é que a empatia é, acima de tudo, uma habilidade emocional. E, portanto, a empatia emocional é provavelmente o primeiro tipo de empatia que todos nós sentimos quando crianças. E podemos pensar, por exemplo, numa mãe que sorri para o seu bebê e o bebê capta o sorriso da mãe, capta essa emoção e retribui o seu sorriso. Inversamente, também muitas vezes já nos apercebemos que um bebê começa a chorar quando ouve outro bebê a chorar. E, portanto, isto tipicamente é a empatia emocional ou empatia por contágio emocional. E a empatia emocional, ela é boa porque significa que nós conseguimos captar facilmente as emoções dos outros e compreender o que eles estão a sentir. E isso, de facto, é vital para aqueles que exercem profissões de cuidadores, como terapeutas, médicos, enfermeiros, para poderem, de facto, responder adequadamente às necessidades das pessoas que estão ao seu cuidado. Mas também há o risco de poderem ficar um bocadinho crus, digamos assim. Porque a empatia emocional também tem uma vertente menos boa, que é nós ficarmos sobrecarregados com as emoções que enfrentamos diariamente e ficarmos completamente imersos nessas emoções e sermos incapazes depois de responder de forma adequada. E, portanto, para aquelas pessoas que têm, de facto, tendência a ficarem sobrecarregadas com as emoções dos outros, elas precisam efetivamente de melhorar a sua capacidade de autorregulação e, particularmente, o seu autocontrole, de modo a se tornarem mais capazes de gerir as suas próprias emoções. E, portanto, a regulação das emoções é, de facto, uma característica crucial da empatia. Porque, para sermos empáticos de forma eficaz, nós precisamos, efetivamente, de ter esta capacidade de compreender, mas também regular e trabalhar as nossas próprias emoções.
nós precisamos de ter consciência de onde começam as nossas emoções e onde começam as emoções das pessoas que estão à nossa volta. E só quando nós somos capazes de identificar e regular claramente as nossas próprias emoções é que conseguimos efetivamente funcionar de forma hábil na presença das emoções intensas, quer nossas, quer dos outros, em vez de sermos ultrapassados por elas ou dominados por elas. E, portanto, um bom autocontrolo ajuda médicos, terapeutas e enfermeiros e outros profissionais de ajuda a evitarem o possível esgotamento por empatia excessiva. E, portanto, este autocontrolo é exatamente aquilo que vai permitir que não se tornem mais duros, frios, e que não reajam com frieza e às vezes desumanidade face às pessoas que têm à sua frente para cuidar. E esta é uma queixa recorrente, particularmente por parte de pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde e que eu tenho ouvido recorrentemente. Já a empatia compassiva é aquilo que normalmente nós entendemos verdadeiramente como empatia. E a empatia compassiva caracteriza-se precisamente pela precisão empática e a preocupação com os outros e um envolvimento com os outros. E a precisão empática é de facto a faculdade que nós temos de poder identificar e compreender com precisão os estados emocionais e as necessidades, quer em nós, quer nos outros. E, portanto, esta é a capacidade de nós reconhecermos os sentimentos de alguém, apreendermos a sua dor e tomarmos as medidas apropriadas para ajudá-las. E a empatia, de facto, ajuda-nos a nos conectarmos com os outros. Mas a verdade é que a qualidade da nossa resposta vai depender, acima de tudo, da nossa capacidade de nos preocuparmos também com os outros. E é aqui que, de facto, a preocupação com os outros desempenha um papel crucial. Quando nós sentimos emoções com os outros, quando as identificamos com precisão, quando as regulamos em nós próprios e assumimos a perspectiva dos outros, a nossa preocupação sensível vai ajudar-nos a nos envolvermos com eles de uma forma que demonstre o nosso cuidado e a nossa compaixão, sem com isso nos deixarmos derrubar, digamos assim, pelas emoções avassaladoras que a pessoa possa estar a experienciar. Portanto, a empatia compassiva consiste naquilo que nós normalmente entendemos por compaixão. E, tal como a simpatia, a compaixão tem a ver com sentir preocupação por alguém, mas com um movimento adicional no sentido de agirmos para mitigar o problema, para mitigar o sofrimento daquela pessoa que temos ali à nossa frente. E, portanto, a empatia compassiva é, de facto, o tipo de empatia que normalmente todos nós precisamos e é efetivamente o mais apropriado. E, regra geral, as pessoas que querem ou precisam de empatia não precisam apenas de alguém que as compreenda ao nível intelectual ou cognitivo. E certamente também não precisam de alguém que sintam a sua dor ou que, pior ainda, que irrompam em lágrimas ao seu lado, que é o que acontece com a empatia emocional excessiva. Em vez disso, o que as pessoas precisam é de alguém que compreenda e simpatize com elas, que perceba, que entenda, que capte as emoções que estão a sentir e o desafio que estão a enfrentar,
e que hajam, ou seja, que as ajudem a agir no sentido de resolverem o problema ou ultrapassarem o desafio. E esta é que é a verdadeira essência daquilo que é a empatia compassiva. E, portanto, é necessário haver equilíbrio. E a empatia cognitiva, muitas vezes, ela pode ser considerada fria porque lhe falta o envolvimento emotivo. E esta falta de sentimento na empatia cognitiva deve-se essencialmente ao facto dela ser demasiadamente lógica, digamos assim. Baseia-se essencialmente nas análises racionais das questões. E pode ser, de facto, entendida como uma resposta pouco simpática a quem esteja a sofrer. E, por outro lado, a empatia emocional também é demasiado emotiva. E, portanto, demasiadas emoções ou sentimentos também podem ser inúteis ou até prejudiciais. E sentir emoções fortes, principalmente a angústia ou a raiva, geralmente remete-nos para um tipo de resposta emocional que é típica das crianças. E, portanto, por definição, isso torna-nos menos capazes de lidar com essas emoções intensas. E certamente que também seremos menos capazes de pensar e aplicar a razão às situações. E, portanto, é muito difícil ajudar qualquer outra pessoa se nós formos dominados pelas nossas próprias emoções. E aí, o envolvimento perceptivo é, de facto, a habilidade que nos permite tomar as melhores decisões baseadas, de facto, na percepção que nós temos daquilo que são os desafios que a pessoa está a enfrentar e com a nossa empatia respondermos de facto a esses desafios, agindo de uma forma que funcione para quem precisa efetivamente dessa ajuda. E, portanto, o envolvimento perceptivo pode ser considerado o auge da capacidade empática, porque ele, de facto, combina a nossa capacidade de sentir e identificar com precisão as emoções dos outros, de regularmos a nossa própria capacidade emocional, ou seja, de regularmos as nossas próprias emoções e adotarmos a perspectiva dos outros, centrando-nos neles com cuidado, com atenção, com preocupação e depois fazermos algo realmente habilidoso, baseado nas nossas percepções. E, portanto, um envolvimento perceptivo é provavelmente aquilo que nós faremos muitas vezes por alguém que eventualmente nem faríamos para nós próprios. E muitas vezes até pode nem sequer ser do nosso melhor interesse. E, portanto, o envolvimento perceptivo é sobre as necessidades da outra pessoa e não sobre as nossas necessidades. E, portanto, ao exercermos a empatia compassiva, nós podemos, de facto, encontrar o equilíbrio certo entre a lógica e a emoção. E podemos sentir, de facto, a dor de outra pessoa como se estivéssemos a experienciá-la por nós próprios e, por isso mesmo, expressar a simpatia apropriada. E, ao mesmo tempo, também podemos permanecer no controle das nossas próprias emoções e usar a nossa razão perante a situação. E isto significa que, de facto, nós podemos tomar melhores decisões e dar-lhes o apoio adequado quando ele, de facto, é necessário. E, portanto, para concluir, nós podemos observar que nem sempre é fácil ou nem sempre é possível nós empatizarmos com os outros. Mas a verdade é que, através das boas aptidões pessoais e de alguma imaginação, nós podemos empenhar-nos no sentido de desenvolvermos
as nossas capacidades empáticas e sermos muito mais empáticos. E, portanto, no sentido de dar uma ajuda nesse desenvolvimento de maior empatia, eu hoje tenho um exercício para propor que é a troca, chama-se troca de posições. E, portanto, ver as coisas de facto de múltiplas perspectivas pode ser especialmente útil quando nós discordamos de alguém e não conseguimos simplesmente seguir em frente. E embora isto seja útil no desenvolvimento da empatia, na realidade é útil em qualquer circunstância em que nós precisamos de uma visão diferente sobre uma dada situação para resolvermos um desafio ou um problema e seguirmos em frente. E, portanto, este exercício de troca de posições inclui 10 passos que podem ser utilizados por qualquer pessoa individualmente. Por isso, sentem-se em silêncio e respirem tranquilamente. Foquem-se no momento presente e concentrem-se apenas na respiração. Trazer à mente apenas o foco na respiração, no ar que entra e no ar que sai, focando apenas e só a mente nesse ato simples de respirar, sem alterar a respiração, focar a atenção pura e simplesmente na passagem do ar pelo nariz, a entrar e a sair, eventualmente no movimento que o peito faz à medida que o ar entra e sai, focando apenas a atenção nesse ato simples de respirar. E agora traga à mente uma situação difícil ou desconfortável que tenha tido ou esteja a ter com alguém. Escreva, se possível, os seus pensamentos e sentimentos. Pode usar 1 ou 2 minutos para o fazer. Pode pôr este podcast na pausa e fazer isso. Quando terminar de escrever, retome o exercício. Regresse ao momento presente e concentre-se novamente na sua respiração. Repare em como se sente. Enquanto respira, observe que emoções navegam dentro de si, que emoções foram acordadas. E tome nota dessas emoções. Escreva novamente os pensamentos e sentimentos que surgiram acerca dessa pessoa, pensamentos e sentimentos que possa ter em relação a essa pessoa, ou, porventura, o que pensa que é outra pessoa possa pensar. Dedique alguns minutos a fazer isso, a anotar esses pensamentos e sentimentos. O que pensa sobre a pessoa e o que acha que a outra pessoa está a pensar e a sentir. O que é que ela pensa?
E como é que ela se sente? Usa a sua imaginação. E quando tiver concluído, regresse novamente ao momento presente e volte a concentrar-se na sua respiração. Reparem como se sente quando respira, focando na respiração. E agora imagine uma pessoa com uma grande sabedoria. Pode ser alguém real ou imaginário. E sinta o seu apoio, a sua compaixão. E considere receber a sua orientação. Imagine esse ser, real ou imaginário, imensamente sábio, e escreva os pensamentos e sentimentos que essa pessoa sábia possa ter acerca da situação, a partir da perspectiva dessa pessoa, desse ser. Escreva tudo aquilo que sinta que será a sua perspectiva. Faça-o durante alguns minutos. E quando terminar, regresse ao momento presente. E concentre-se novamente na sua respiração. E repare em como se sente. Reconheça a sabedoria e o discernimento que esse ser oferece à situação. A capacidade de mudar a perspectiva está sempre à sua disposição e pode oferecer um contributo valioso para os sentimentos que não tem sido capaz de resolver. Na verdade, a investigação científica tem sugerido que as pessoas conseguem empatizar com os outros, gozam efetivamente de melhores relações e de maior bem-estar ao longo da vida. E, portanto, procurem implementar diariamente estratégias de construção e desenvolvimento de empatia, de modo a estabelecerem relações mais fortes. E, ao mesmo tempo, a verdade é que estarão a evitar conflitos que, porventura, possam surgir quando não conseguem ver o ponto de vista das outras pessoas. E, portanto, vale a pena, de facto, pensarmos nisso e procurarmos desenvolver a empatia, procurar maneiras, e há inúmeras formas de o fazerem. E podem ver mais dicas sobre como desenvolver a empatia no meu site, anapaulaVieira.pt. Se gostaram deste podcast, subscrevam o canal para serem notificados quando for publicado um novo episódio. Se fizer sentido, partilhem também com quem acreditem que pode beneficiar destes conteúdos. E mais uma vez, podem ter também interesse em ler alguns artigos no meu blog que abordam este e outros temas ou, inclusivamente, obter outros recursos gratuitos. Juntem-se à minha tribo e sigam-me também no Facebook ou no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. Por isso, tenham uma boa semana, cuidem-se e façam o favor de criar vidas harmoniosas e felizes.